Página 39. Uma exposição dos fatos ocorridos no mundo feita pelo verdadeiro Deus, a razão e os motivos dos males da humanidade. E assim tudo foi feito com precisão racional, para suprir o corpo, a vida e a máquina do animal racional. Não havia necessidade da humanidade viver imaginando e pensando para organizar a vida da matéria. Tudo isto aconteceu porque deixaram de se guiar pela bússola certa, que é o mapa e a planta da vida que todos têm na palma das mãos. Então, por deixar de se guiar pela via certa da natureza em degeneração racional, é que ficaram todos tontos, sem saber o rumo certo a tomar e sem saber o que fazer para viver em paz condignamente, racional. E é por isso que ficaram confusos com a natureza, extraindo remédios para ir remediando o corpo, até não poderem remediar mais. Todos esses causadores de todos esses distúrbios foram os antigos de épocas antiquíssimas, que já foram extintas, civilizações que erraram demais, e assim, desta maneira, é que ficaram tontos, todos tontos em confusão permanente, e que veio o extermínio, devido às multiplicações das confusões. Mas quem não conhece o passado, culpa o verdadeiro Deus, dizendo que Deus fez tudo incompleto, confuso e sofredor. O verdadeiro Deus não ia jogar seus filhos em provas amargas, em duras provações. Seria, então, considerado um Deus cruel pelo seu procedimento e papel desumano e asqueroso. Tudo foi feito certo. Era para todos viverem felizes e contentes, mas abusaram demais do livre-arbítrio e da expansão da vontade, como até hoje abusam do livre-arbítrio, fazendo coisas que não se deve fazer, e abusam da livre vontade, dando expansão às suas vontades quando podem, e às vezes nem podendo, fazem o que não devem fazer. E assim foi outrora, na primeira ou nas primeiras civilizações. Eram ainda mais rudes, mais teimosos e mais rebeldes, e se guiaram por uns tempos pelo mapa astrológico. Depois, os graúdos começaram a querer dar expansão aos seus gostos e às suas vontades, fugindo assim das indicações e instruções do mapa astrológico, até chegarem ao ponto de não quererem mais admitir o mapa astrológico, que é o alfabeto de astrologia. Começaram então a idealizar e inventar um novo alfabeto, para que pudessem dar expansão às suas vontades, abusando assim do livre-arbítrio, e formaram um novo alfabeto. Resultado: começou a ruína de todos, até que veio a extinção dessas civilizações. Mas quem não sabe o que se passou culpa o Criador pelos males da vida humana. Não, o Criador não tem culpa dos abusos inconfessáveis da humanidade, e por os primitivos abusarem é que sofreram as consequências. E os resquícios que ficaram dos vegetais e os resquícios que ficaram dos vestígios das civilizações que foram extintas é que deram a formação do alfabeto antigo, inventado e criado e idealizado pelos seres daquela época. Então, se baseando no alfabeto errado dessas civilizações extintas, é que deram margem à apuração e lapidação e à criação do alfabeto que existe, a base encontrada das extintas civilizações.
Deus fez tudo certo. A flora, guardiã e conservadora da saúde. A flora medicinal, por meio da respiração da flora. A respiração da flora, sendo alimento da conservação da saúde. E daí não existia doença. Não sabiam o que era doença, porque estavam em contato com o natural. E os vegetais e cereais para o alimento e conservação da máquina orgânica do ser humano. Tudo foi feito certo e correto, mas os abusos são a causa das más consequências. Deixaram o alfabeto certo de astrologia, deixaram de viver certos para viverem errados com a criação de novos alfabetos, para dar expansão a seus gostos, às suas vontades, às suas ideias, criar as suas leis de conveniências, com as suas vontades, com as más ideias, idealizar leis de acordo com suas conveniências. O abuso da livre, espontânea vontade deu margem aos ideais. Então, os culpados de todas essas deturpações da vida humana são as consequências tradicionais dos idealistas de outras épocas, que fizeram prevalecer as suas ideias tortas e erradas e abandonando o certo, achando que com suas ideias iam ficar muito melhor. E o melhor é este que estão assistindo. De há muito os povos em confusões, de há muito os povos em multiplicações de ruínas, até o ponto crítico que chegou toda a humanidade. Então, Deus não é culpado da insubordinação do animal racional, e por isso foram assim classificados, devido à rudez, à teimosia, à rebeldia, à ferocidade, o gênio mau, os péssimos costumes, os vícios intolerantes, o gênio monstruoso, o gênio feroz, o gênio sanguinário. Então foram qualificados de feras indomáveis, que se acostumam com as coisas, mas não se domam nem se amansam. Então foram qualificados de animais racionais, porque o animal racional é que é brávio, feroz, falso e traidor, mas não eram para serem assim. E o que fez todos assim foi a deturpação do alfabeto. Abandonaram o certo e fizeram o errado e admitiram o errado. E daí veio tudo errado e as multiplicações dos erros e todos a lutar para endireitar. E quanto mais lutam para endireitar, debalde são todos os esforços, as ruínas sempre a se multiplicar, todos se esforçando para endireitar. E quanto mais o esforço para endireitar, sempre por endireitar e tudo de mal a se multiplicar. Então, ninguém é culpado das ruínas do mundo. Culpados são os primitivos das civilizações, que já foram extintas, e das novas gerações, que herdaram os resquícios da forma do alfabeto do início, que foram o latim, o grego e o hebraico, que deram motivação a todas essas divergências de idiomas, cada país com seu idioma, quando podia ser como era, um idioma só, universal, porque a astrologia é uma só. Então o alfabeto era um só para todo o universo. E então a linguagem, o idioma, o modo de se entender era um só, universalmente, porque a astrologia é uma só. Mas as novas gerações, por não conhecerem o princípio da formação desta natureza dos seres de matéria,
ignorando todo o princípio, ficaram julgando que aqui estavam todos perdidos e que o dono do mundo os abandonou, e por isso não vinha dar uma explicação formal do porquê do mundo em confusão em que se encontram todos, sem ter uma explicação da situação definitiva da situação universal. Hoje está aí ela em suas mãos. Não foi chegada há mais tempo, porque não tinha chegado a época. Chegou na época em que devia chegar, na época em que todos estão à procura de uma solução divina para socorrer a humanidade que já não aguenta mais de tanto sofrer e penar. Então chegou na hora própria, exata em que o mundo necessita do socorro do verdadeiro ser, onipotente, onisciente e redentor. Então, não culpe Deus pelo sofrimento abrasador que afoga toda a humanidade em desespero e dor, e sim aos primitivos que desobedeceram às leis naturais, o mapa astrológico que todos têm nas palmas das mãos. Então botaram tudo e todos em confusões, vieram inventando e idealizando e criando uma infinidade de coisas desnecessárias para a multiplicação das confusões, a ponto das divergências dos idiomas, quando podia ser tudo uma coisa só, porque a astrologia é uma coisa só. Agora, uma satisfação da divindade suprema, explicando os motivos da razão do sofrimento da humanidade e quais foram os motivos do desconchavo e da confusão da humanidade.